e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Para todo que crê ao cativo, liberdade e ao mundo transformação. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Boa noite, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Vamos ficar em pé? Louvar o Senhor com alegria. Eu não sei quantas guerras teremos que travar. Eu não sei quantas lágrimas teremos que chorar. Sei que um novo nome um dia eu terei. Toda lágrima Deus enxugará, tudo novo se fará. A minha esperança está na glória, vou avançando de glória em glória. Eu já posso imaginar minha coroa de glória. A minha esperança não é terrena, minha esperança está no porvir. Eu já posso imaginar minha coroa
irmãos, podeis assentar. Muito bom ouvir, o Rei está voltando e Ele vem me buscar. Essa deve ser a nossa esperança em saber que um dia o Senhor irá retornar aqui à terra, irá nos levar aos altos céus e para sempre viveremos com o nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe nenhuma razão que seja diferente dessa para que sejamos cristãos. Porque se nós olharmos para as circunstâncias, são tantas lutas, tantas dificuldades, a gente pensa às vezes até em desistir. Mas quando a gente pensa que há algo mais sublime do que as coisas dessa vida, aí a nossa esperança se anima, nosso renovo viemos, cantamos juntos e todos no mesmo propósito, iremos um dia servir ao Senhor eternamente. Amém, meus irmãos? Amém. Que essa seja a nossa canção dia após dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero saudar, portanto, os nossos irmãos que estão aqui, os nossos visitantes. Quero dizer o quanto eu estou feliz com a Renata aqui, Renata. De manhã eu te vi, cumprimentamos também a Fernanda, mas foi muito rápido, mas estou muito feliz com vocês aqui, tá? E vou retornar agora à noite. Quero saudar também os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, aqueles amigos que também estão conosco. Você aí, como sempre digo, está fazendo parte do culto aqui conosco, na mesma intensidade. Agora, eu vou confessar que não existe nada igual do que estar presencialmente. E isso tem sido bom demais. Eu gostaria até de fazer uma observação. Hoje de manhã nós tivemos uma situação boa. Os irmãos vieram, mas alguns não agendaram. Então não teve lugar para todos. A nossa galeria ficou tomada e aqui também o templo ficou tomado. Então, meus irmãos, eu queria fazer um apelo. Não deixe de agendar. Para a glória de Deus, nós temos tido uma boa frequência, o templo as pessoas estão chegando, mas quando vier, não esqueça de agendar. Se porventura você não tiver o agendamento, peça para alguém, que algum irmão da igreja irá passar para você. Nós não tínhamos passado por essa situação antes, mas hoje de manhã aconteceu isso. Então, vamos começar então agora a cobrar um pouco mais. Se você chegar, de forma alguma você vai ser barrado. Nós iremos agir com toda a educação, mas alguns irmãos que são membros da igreja tiveram que levantar para que algumas outras pessoas pudessem assentar, e deu tudo certo, todos ficaram bem acomodados. Então, meus irmãos e amigos, nós gostaríamos que você viesse presencialmente, mas gostaríamos também que você agendasse. Nosso templo já está colocando as telhas. Em nome de Jesus, nós vamos fechar a fachada, pegar autorização com a prefeitura, e logo, logo não teremos mais 50 lugares, ou um pouco mais, mas teremos até 300 ou 400 lugares com o espaçamento devido, e aí nós podemos transferir para lá, o culto será na mesma intensidade, e a gente vai ter um pouquinho de desconforto que estaremos reformando, mas iremos mudar para a glória do Senhor. Então, essa era um aviso que eu gostaria de deixar com os irmãos. E o outro é que domingo que vem eu estou retornando com a classe de doutrina. A classe de doutrina é a classe para aqueles irmãos que estão se achegando à igreja, retornando para a igreja, e esse período é o período que nós iremos nos familiarizar, conversarmos um pouco. Eu estarei dirigindo essa classe, ministrando essa classe. Então, se você sente desejo de estar mais próximo da igreja, nós então teremos a oportunidade de nos conhecermos melhor. Você que está na internet, nos acompanhando pelas redes sociais, domingo, a partir das 8 horas, nós retornaremos à nossa classe de doutrina. Então, todos estão convidados, é só entrar em contato comigo. Nós temos lá o Alô Pastor, o nosso telefone, o telefone do pastor Gerson,
e juntos nós estaremos então retornando a essa classe de novos convertidos, classe de doutrina. Antes de continuarmos e orarmos, eu gostaria de agradecer a Deus pela vida do irmão Gusberg, a irmã Marli. Conversei com esse casal simpático, uma alegria muito grande revê-los, e fiquei muito feliz com a presença dos irmãos aqui, depois de tanto tempo, estão aqui conosco, né, irmã Cida? Isso foi muito bom. Deus seja bem-vindo, casal, né? Vamos orar, meus irmãos. O tema dessa noite é: Deus já estabeleceu um dia para o juízo final. É um tema bastante empolgante, é um tema que nos faz refletirmos se estaremos preparados para o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como a nossa vida tem um fim, a existência, a história também do universo terá um fim, e esse fim está no controle do nosso Deus. Vamos orar para que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite, e que o seu louvor, a sua adoração chegue ao trono da graça. Pai Celeste, como é bom estar aqui, como é bom poder ter saúde para louvar e adorar o nome do Senhor. Nós estivemos aqui pela manhã num culto tão abençoado, e certamente, ó Pai, o Senhor nos contemplará com as tuas bênçãos nesta noite, porque nós não somos nada diante do Senhor, e até mesmo diante das pessoas, mas o nosso coração está aberto a desejar te conhecer mais. Nós reconhecemos que há gratidão em nós, porque tudo que temos e que somos, foi só pela misericórdia do Senhor que chegamos até aqui. Ó Pai, quantas vidas foram ceifadas ao longo destes últimos meses, e o Senhor tem preservado a nossa. Pai, nós rogamos para que nesta noite possa acontecer em que vidas se entreguem definitivamente ao Senhor, que vidas sejam consagradas cada vez mais para a obra do Senhor. Se porventura tem algum coração ferido, ainda magoado, que venha trazer a cura, que venha trazer a esperança, e a alegria venha brotar nesse coração. Ó Pai, que o Senhor use o teu servo, o pastor Gerson, que irá ministrar a palavra, que ele possa, ó Pai, interpretar aquilo que o Senhor já falou ao seu coração. Use os músicos, use a oração, use todos aqueles que estarão diretamente e indiretamente servindo para que o culto seja para o Senhor. Tudo isso nós agradecemos e te rogamos, não porque merecemos, mas pelo poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Deus já estabeleceu um dia para o juízo final. Os crentes em Jesus devem adorá-lo, pois em Cristo estão totalmente livres da condenação. Você veio aqui para um propósito, você veio aqui com o intuito totalmente de louvar e adorar o nome do Senhor. Então, mais uma vez eu convido você a se colocar em pé, por favor, e louvar e adorar esse Deus, porque é esse propósito que você veio. Você veio para adorar aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. E nós não sabemos qual o tamanho do preço que ele pagou naquela cruz, um altíssimo preço. E nós temos que só louvar e adorar a esse Deus que merece todo louvor e toda honra. Vim para adorar. Luz das nações que de cima estrelas
irmãos, ainda de pé, vamos ler, fazer a leitura bíblica alternada, com base nos textos de Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11, 12, 14, 15 e o 21, 1, 4, 5. Eu vou dirigir a congregação e nós vamos intercalar. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. E também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Amém. Podeis assentar. Aquilo que o apóstolo João viu, um dia também veremos este grande trono branco. Deus já estabeleceu um dia para o juízo final. Jesus virá outra vez aqui, estejamos preparados para encontrá-lo. Este é um momento de dedicação de vida e bens.
Obrigado, ó Deus, porque Jesus virá aqui outra vez para levar a tua igreja para a glória dele. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por causa de mim e por causa de todos. Que nós possamos reconhecer que só através de Jesus Cristo que chegaremos aos céus. Obrigado, Senhor Deus, essa oportunidade está nos concedendo mais uma vez, Senhor Deus, aqui nessa noite, juntos, Senhor Deus, em comunhão com os irmãos, estamos aqui te louvando e te glorificando teu santo nome. Ó Pai querido, se houver alguns visitantes nessa noite, que eles possam, Senhor Deus, sentir a presença do Senhor nas suas vidas, que almas possam ser transformadas nessa noite através da tua palavra. Com certeza, você já colocou no coração do teu servo a palavra bendita para vir de encontro, Senhor Deus, com a nossa necessidade, para nos fortalecer, Senhor Deus, para estar nos capacitando, que nós possamos colocar em prática. Ó Pai querido, agora eu quero te colocar a vida de cada um aqui no seu santuário. Aqueles que estão nos ouvindo, Senhor Deus, através da mídia, da internet, que também, Senhor Deus, possa ser tocado pelo seu poder. Ó Pai querido, agora te coloca a vida dos teus servos, Senhor Deus, fiéis, que vieram aqui à frente, Senhor Deus, colocar no seu, aqui, Senhor Deus, os seus dízimos, as suas ofertas. Que com certeza, ó Pai, a tua palavra nos fala que nada vai faltar em nossas mesas. Ó Pai querido, que o Senhor possa também estar abençoando, Senhor Deus, os demais, Senhor Deus, que ainda não entregaram, que até ao final do mês, ó Pai, que eles possam sentir o desejo no coração de ser fiéis ao Senhor também, trazendo à casa do Senhor aquilo que pertence ao Senhor, que é os dízimos e as ofertas. Obrigado, Senhor Deus, pela vida dos pastores. Obrigado pela vida do Bruno, o ministro de música, Senhor Deus. Abençoa toda a equipe de louvor. Também abençoa, Senhor Deus, a equipe, Senhor Deus, da recepção, que está trabalhando, Senhor Deus, fazendo o melhor para receber nossos irmãos, nossos amigos, com muita alegria e com muito amor. Que o Senhor possa estar abençoando todos. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. E que tudo que for feito aqui ainda, Senhor Deus, que façamos para engrandecer o teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Nós não merecemos nada, porque nós somos pecadores. Nós somos falhos, Senhor Deus. Mas a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, Senhor Deus, tem nos abençoado, tem nos capacitado. Ó Pai querido, muito obrigado. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus. É a minha oração em nome de Jesus Cristo, que eu oro e eu agradeço. Amém. Esse é o momento de gratidão que nós... Nós agradecemos a Deus pela vida dos nossos irmãos que celebraram o aniversário nesta semana. Temos ali a irmã Maria de Fátima, irmão Aurino, Deus abençoe a vida dos irmãos, irmão Valdeir, irmã Enes, irmã Áquila. Nesta semana puderam mais uma vez celebrar mais um ano de vida. Nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor, tantas bênçãos. Esta manhã o pastor nos deu uma notícia maravilhosa a respeito da aquisição do terreno. Na verdade, uma família da igreja, o pastor vai falar mais detalhadamente antes da sua palavra. Essa família doou o valor para que nós quitemos o terreno, e isso foi um milagre, e nós celebramos de manhã, e os irmãos com certeza, no íntimo do coração de cada um, está feliz com essa notícia. Então, meus irmãos, também temos aqueles que já estão restabelecidos de sua enfermidade, como o irmão Renine, como a irmã Naninha, Nininha, melhor dizendo, e tantos outros irmãos que a gente toma notícia, como o próprio irmão Gustavo, que é o nosso baterista, ele se recuperou do Covid e agora está com dengue, sintoma de dengue. É uma luta, né, irmãos? Sai do Covid, entra no dengue, essa é a vida do crente, né? Mas
Para a glória de Deus, seus pais também já estão melhores, né? E daqui um pouquinho vai estar conosco. A irmã Ana Paula também teve dengue, né, irmã? Chama ela de irmã, é a minha vizinha, ela é minha vizinha. Nós trabalhamos, meu escritório é perto do escritório dela, mas eu estou feliz porque está aqui, graças a Deus por isso. Meus irmãos, temos muitos motivos para agradecer, mas temos também motivos para nos entristecermos, como ontem tivemos a perda da irmã Silvânia Anacleto, estivemos com a família Anacleto. Hoje, na parte da tarde, estivemos ali no sepultamento da irmã Lia, esposa do pastor Aloísio, e tantos outros casos de perdas, causa de câncer, Covid, famílias enlutadas da nossa igreja, família Brito, família Januário, irmã Vilma, irmã Rosane, famílias, seus irmão Sebastião, todos eles perdendo entes queridos, irmão Luciano, irmã Zeca, tantos outros, mas nós temos um Deus que nos restaura, um Deus que nos dá força, um Deus que diz que não venhamos a desistir. Hoje à tarde, a irmã Letícia falou da perda do seu cunhado, o canário José Geraldo. Eu não sei qual é a sua razão de estar aqui, talvez você tenha um motivo para agradecer, talvez um motivo para entregar nas mãos do Senhor, uma luta, você que está na internet também, são muitos motivos. Eu gostaria de convidá-lo para que interceda ao Senhor comigo, para que nós levantemos um clamor no íntimo do nosso coração e peçamos ao Senhor para que estanque essa pandemia, para que haja cura, que haja restauração, para que vidas sejam avivadas, porque diante de um cenário tão triste, muitas pessoas ainda estão com o coração duro, ao invés de se entregarem diante do Senhor, as suas vidas definitivamente. E eu gostaria de convidá-lo para que se coloque de pé, para que intercedamos por essas famílias, por essas vidas, e que o Senhor abençoe cada um na medida da sua sapiência e vontade. Oremos. Pai Celeste, nós queremos te agradecer pelas vidas que estão celebrando mais um aniversário. Pai bendito, dê a estas vidas, pela misericórdia do teu santo nome, muita saúde, muita paz, muito livramento, que eles possam realizar os seus sonhos, mas acima de tudo possam confiar em Ti, entregar este novo ano de vida nas mãos do Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha eterna, o Senhor é o nosso porto seguro, não há como nós nos escondermos da Tua face, e por isso, ó Pai, o Senhor é o nosso abrigo. Pai bendito, guarde estas vidas, para que elas possam celebrar muitos e muitos anos de vida. Pai bendito, nós também estamos aqui para agradecer por essa família que está doando este recurso para quitarmos o terreno. Que bênção maravilhosa, que milagre o Senhor realizou através dessa família. Que o Senhor venha multiplicar triplamente a vida, os bens desta família, porque não temos como retribuir com as nossas palavras, mas desejar para que essa família seja abençoada pelas mãos e pelas misericórdias do Senhor. Ó Pai, nós queremos também rogar por aqueles enlutados, que o Espírito do Senhor venha consolar os corações, venha, ó Pai, sarar as feridas, cicatrizar essas feridas que há em cada coração, lançar fora todo o medo, toda a ansiedade, toda a preocupação, porque aquele que está firmado na verdade, não há o que temer. Ó Deus, que se porventura há alguém aqui ansioso, alguém aqui desesperançado, pelo poder que há no nome de Jesus, venha trazer esperança para essas vidas, porque a vida de cada um está nas mãos do Senhor. Pai querido, consola os corações, traga esperança,
manifeste-se em cada uma dessas pessoas, para que elas vejam que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, ó Pai, pela campanha do terreno que o Senhor nos deu. Obrigado porque a colocação do telhado já se iniciou. Ó Pai, nós temos certeza que o Senhor está guardando aqueles funcionários para que não haja nenhum acidente. Obrigado pela vida do irmão Gunsberg, que está aqui conosco, sua esposa Marli. Obrigado por cada um que está aqui, cada família aqui representada, cada família que se encontra nas redes sociais. Ó Pai, te buscando, que o Senhor possa guardá-los, possa trazer uma resposta de esperança na vida de cada um. Obrigado por tudo, Senhor, porque o Senhor é a razão do nosso viver. E é em nome de Jesus que nós pedimos e te agradecemos, hoje até aquele dia final, para a glória do Senhor. Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos, que Deus abençoe a oração de cada um. A palavra de Deus nos diz que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores, e um grande dia estaremos face a face com o nosso Deus. E teremos a oportunidade de vê-lo, e Ele vai nos receber. Vinde, bem-vindos, meu Pai, possuir o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então, nós somos mais que vencedores, porque nós somos crentes em Jesus Cristo. E isso convida você a cantar com toda alegria: glória, glória, aleluia, vencendo, vem, nosso Rei amado Jesus. Vamos cantar assim com toda alegria, com toda a força? Você fica bem à vontade, se você quiser ficar em pé ou sentado, mas eu gostaria de você que cantasse com toda a força, com a glória e o louvor do nome do Senhor. Seguirão as suas leis.
Gostaria de convidar as crianças para que cheguem até aqui à frente. Elas vão participar agora do culto delas. Estavam aqui, ó, 2. Meus irmãos, eu gostaria de contar com as orações de vocês. Nós temos um projeto para reformar o casarão, fazer um espaço só para as crianças. É um desafio, mas diante dos fatos, diante das bênçãos que temos recebido, nós temos certeza que ali será um lugar muito especial. Enquanto a gente não levanta um prédio de 8 andares, nós queremos dedicar aquele espaço para as crianças. E o lado social, que nós temos atendido aqueles pacientes que estão fazendo tratamento de câncer, ficam aqui no casarão também. Vamos orar por essas vidas. Deus bendito, em nome de Jesus, nós rogamos as Tuas bênçãos sobre cada uma dessas crianças aqui. Ó Pai, todos os domingos elas chegam aqui e nós consagramos essas vidas ao Senhor. Nós não estamos consagrando vidas para o mundo, mas estamos consagrando para que sirvam o Senhor. E por isso, ó Pai, que elas se tornem juniores, adolescentes, jovens maduros na fé, para que quando vier um momento de crise, elas possam se amparar em Ti, ó Pai. Use os seus pais, para que eles continuem sendo bênçãos e entregando os seus filhos nas mãos do Senhor. Obrigado, ó Pai, pela tia que irá ministrar a aula na vida delas, que o Senhor também use a Tua serva, para que fale aquilo que o Senhor mandar, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada uma desses Teus filhos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Passar a palavra para o pastor Gerson. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido pela sua misericórdia em nos abençoar, acrescentando-nos mais um dia de vida, a fim de que possamos engrandecê-lo, reverenciá-lo e adorá-lo nesse dia que Ele nos concede. Deus abençoe vocês, irmãos queridos, presentes, irmãos nossos que nos assistem através das redes sociais. Onde vocês estiverem, nós estamos juntos, nos preparando para aquele último dia, o dia em que Deus fechará as cortinas desse tempo e abrirá as cortinas da eternidade para julgamento e juízo. E para pensarmos nesse assunto, ou seja, Deus já estabeleceu um dia para o juízo final. Vamos pensar sobre esse assunto. Esse assunto tão importante, tão tremendo, mas tão real, que nós devemos levá-lo muito a sério, porque todos nós estaremos naquele dia na presença do Deus eterno. Eu quero tomar 2 textos da bendita palavra de Deus.
Primeiro, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 30 e 31. O segundo texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. E eu gostaria que você nos acompanhasse, que você prestasse muita atenção a este assunto, porque diz respeito a você e a todos nós, e é um dos assuntos mais tremendos das Escrituras Sagradas. O texto diz, Atos 17, 31, 2 Coríntios 5, verso 10. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordenou a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Versículo 10. Observem, irmãos queridos e amigos nossos, esta palavra, porque é necessário. Guardem esta palavra. Não é conveniente, apenas conveniente, é necessário. O que é necessário? Que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Esta é a realidade bíblica. Eu diria que é uma verdade insofismável. É uma verdade eterna. Ainda que os homens não a considerem assim, ela permanece assim. É, portanto, um axioma, ou seja, uma verdade indiscutível. Por ser um axioma divino, ele não cabe na lógica humana, porque é um axioma divino, indiscutível, portanto. Quando eu digo indiscutível, não significa que os homens não possam pensar a respeito desse texto e até recusá-lo. Estou dizendo exatamente que ele cumprir-se-á na íntegra, ainda que os homens não queiram crer nesse fato. O fato de os homens não crerem nesse axioma divino, ou seja, nessa afirmação eterna de Deus, isso, na verdade, não muda nada. Você pode até não crer nisso, mas o fato é que isso vai acontecer. O mundo em que vivemos é um mundo marcado por valores contraditórios e ambivalentes. É um mundo de contradições.
Por exemplo, o secularismo, em que valores limitam-se apenas a este mundo ou a esses séculos. Os homens estão tão secularizados, o mundo está tão secularizado, que os valores são tratados apenas com uma ótica, numa cosmovisão simplesmente mundana. Isto é secularismo. Os homens só veem e percebem e trabalham para as coisas de aqui. E se esquecem de que nada trouxemos para este mundo e deste mundo nada levaremos daqui. A secularização deste mundo é algo diabólico, pecaminoso. E esse secularismo faz com que os homens nutram um profundo desprezo por aquilo que é transcendente e eterno. Aquilo que é transcendente e eterno está sendo, na verdade, engolido pelo secularismo. O que é lamentável também é que nesse contexto secular, nesse contexto de secularismo, entra também uma coisa miserável chamada mistificação da fé. Esta mistificação da fé leva o ser humano, em geral, de uma forma enganosa, por confiar por exemplo, em questões de energias, fluidos. Vocês já conhecem isso? Quantas pessoas que pensam que nós vivemos no contexto de fluidos, de energias cósmicas, pensamentos positivos e coisas que o valham. Energias das pirâmides, vocês já ouviram tanto falar sobre isso. Misticismo, secularismo é a marca desse século, é a marca desse mundo. Tudo isso, irmãos meus, que o mundo faz, esse secularismo e esse misticismo, ou seja, crença em energias, em fluidos, em pensamentos positivos, energias das pirâmides e tantas crendices absurdas, tudo isso, para que o homem põe isso no seu coração, na sua mente, para fugir da realidade do juízo final. Lê do engano. O juízo de Deus virá, porque Deus já determinou um dia em que, com justiça, diz o texto sagrado, julgará o mundo através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nem o secularismo e nem também o misticismo, todas essas coisas que os homens criam para tirar as suas consciências da certeza e do convencimento do Espírito Santo de que terão que enfrentar o juízo final, essas coisas vêm para amortecer essa realidade do juízo final, mas tudo isso é inútil, porque o juízo final vai acontecer. A Bíblia diz, chama a atenção de vocês, amados irmãos, para o capítulo 5, verso 10, que nós lemos, 2 Coríntios. Observe o detalhe. É necessário, 2 Coríntios 5, 10. Observem a palavra. É necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito
por meio do corpo. Observa a palavra, é necessário. E esta palavra é necessário, é muito importante. É uma palavra oriunda da filosofia, que agora está no contexto da teologia, que diz exatamente isso. O que é necessário é aquilo que não pode deixar de ser e não vai deixar de sê-lo, porque é um axioma, ou seja, é uma verdade indiscutível, colocada aqui no contexto da teologia, portanto, uma necessidade que jamais os homens podem deixar de pensar sobre ela. É necessário, tem que acontecer, vai acontecer, porque Deus já disse que vai acontecer, e é necessário. Não é conveniente, mas é necessário. Ou seja, vai acontecer o juízo final. Perguntar-se-ia, o que é que isso tem que ver comigo? Tem tudo que ver com você e comigo. Sabe por quê? Porque no juízo final, você e eu, nós estaremos lá. Você estará, naquele dia, ajoelhado diante do Senhor Jesus Cristo, para o julgamento e o juízo. Mais uma vez, presta atenção no verso 10 do capítulo 5, 2 Coríntios. É necessário, ou seja, não pode deixar de acontecer, vai acontecer, tem que acontecer, porque Deus já decretou o juízo final. Nós lemos no capítulo 17, verso 30 e 31 de Atos, que Deus já determinou esse dia. Na agenda de Deus, esse dia já foi determinado, já está decidido por Deus. É claro que Deus não nos revelou esse dia, mas na agenda de Deus, o dia do meu comparecimento e do seu comparecimento para julgamento final já está determinado por Deus. Por isso que é um axioma posto por Deus, não pela a lógica humana. Na lógica humana nós temos também axiomas, mas esse axioma aqui é divino, é um imperativo divino, é um decreto divino, é necessário, e Deus já determinou esse dia para entrar em julgamento contra este mundo, e você estará lá. A questão é, como está a sua alma, como está a sua vida? O que é que você tem feito com o seu corpo? Os membros do seu corpo têm sido usados para a glória de Deus ou como instrumentos de pecados? E o texto sagrado declara que no julgamento final nós receberemos de Deus aquilo que tivemos feito através dos nossos corpos, bem ou mal. E você me diria, mas eu sou uma pessoa ética, e eu pago bem minhas contas, eu me relaciono bem com as pessoas, do ponto de vista social, eu sou uma pessoa muito aceita, não tenho problema de caráter, isso é ótimo, mas você tem sua alma regenerada, você está pronto para morrer hoje e comparecer diante do Deus Altíssimo? Essa é a questão. Você não pode sair deste mundo sem que você arrependa-se dos seus pecados. Deixe-me colocar para você duas ideias, a fim de que você entenda melhor essa questão do juízo final. Em primeiro lugar, a necessidade do juízo final.
Há necessidade de um juízo final? Sendo Deus, na verdade, onisciente, precisaria de um juízo final? Qual é a necessidade do juízo final? Irmãos queridos, o pecado trouxe consigo a necessidade da manifestação do juízo de Deus. Adão e Eva desobedeceram a Deus, tiveram a sua sentença de morte decretada pelo próprio Deus. Adão e Eva morreram espiritualmente. Naquele momento em que pecaram contra Deus, eles morreram espiritualmente. E naquele momento também entrou a morte física. Eu pregava no sepultamento da irmã Silvana, antes de ontem, nós falamos sobre isso. A presença do pecado impôs sobre nós duas mortes, a morte espiritual e, a um tempo, a morte física. Naquele momento, quando Adão desobedeceu a Deus, ali começou o juízo de Deus, começou o julgamento de Deus. Ele vai terminar, vai completar-se na volta do Senhor Jesus, porque ali Deus declarou: Adão e a Eva, notadamente Adão, o chefe da casa, Deus dissera: Adão, você é pó, e em pó você se tornará. E a morte foi instalada naquele momento. Por isso que nós temos feito tantos sepultamentos, tantas mortes, tanta tristeza, tantas lágrimas. Perdemos pessoas que nós amamos, perdemos a esposa, perdemos o pai, perdemos a mãe, perdemos irmãos queridos em Cristo. Ali instalou-se, o julgamento começou no Éden, o juízo começou no Éden. Você é pó, você voltará ao pó, porque você transgrediu a minha palavra. E Adão morreu naquele momento espiritualmente. Pela sua graça, pela sua bondade e misericórdia, no capítulo 3 do Gênesis, versículo 15, Deus estendeu a sua graça. A graça comum de Deus, ali foi demonstrada no capítulo 3, verso 15 do Gênesis, quando Deus afirmou dizendo que nasceria a semente da mulher para pisar a cabeça da serpente. Ele pisaria a cabeça da serpente, ou seja, Jesus esmagaria a cabeça de Satanás, e Satanás feriria o calcanhar de Jesus, ou seja, ele iria à cruz para pisar a cabeça de Satanás, e Satanás, na verdade, os nossos pecados que fizeram com que Jesus viesse, Jesus chegaria à cruz por nós. E ali Deus fez a promessa e protelou o seu julgamento da morte física, mas a morte espiritual instalou-se exatamente naquele momento. Em Gênesis 3,15, Deus então prolongou, pela misericórdia, pela sua graça comum. Deus, na verdade, não exterminou Adão, não exterminou Eva naquele instante. Historicamente, Deus abriu a sua graça comum e ainda permitiu que Adão vivesse fisicamente, mas a morte foi instalada, a morte física naquele momento. O pecado sujeitou o homem a um julgamento histórico e eterno. Os pecados de Adão e Eva nos colocou agora historicamente no contexto de julgamento. Todos nós agora temos que comparecer diante de Deus. Veja os irmãos, a seriedade do pecado, como que o pecado é maligno, como que o pecado é sério. Se você ainda não recebeu Jesus, a Bíblia diz que você está morto espiritualmente.
Não obstante, você está vivo fisicamente, mas espiritualmente você está morto. Mas vai chegar para você a morte física. No corredor da história, no corredor dos tempos, nós temos visto constantemente, diuturnamente, sepulturas, sepulturas e sepulturas sendo abertas. Notadamente, nesse tempo de pandemia, as sepulturas têm triplicado, quadruplicado, porque a morte está presente. Isso é uma sentença divina, julgamento divino. Todos nós estamos sob julgamento. Historicamente, sim, os homens estão mortos espiritualmente e vão morrer fisicamente. Hoje mesmo, o pastor já disse aqui, nós sepultamos a nossa querida irmã Lia na intimidade, esposa do nosso amado colega, pastor da primeira igreja do Retiro. Tive a tristeza de abraçá-lo e choramos juntos. A Selma e ela eram muito amigas. Percebe que desde Adão até agora a sentença da morte paira sobre nós. Isso é juízo. Historicamente vamos caminhando até que cheguemos ao juízo final, cujo dia já está estabelecido por Deus. E você precisa reconciliar-se com Deus. Você precisa entregar-se a Cristo Jesus, ainda esta noite. Porque a morte física pode nos surpreender a qualquer momento. Digo-lhes que eu nunca imaginei que eu teria que sepultar a minha esposa. O meu propósito era que ela fechasse meus olhos. Isso estava no meu coração. O meu propósito era que ela e as minhas filhas fechassem meus olhos. E eu tinha que fechar os olhos da minha esposa. Porque todos nós estamos historicamente sob juízo por causa da nossa transgressão. Mas graças a Deus, aqueles que recebem Jesus Cristo, ainda que historicamente estejamos sob juízo e julgamento, podemos escapar do julgamento eterno para a condenação. Nós compareceremos para julgamento e juízo, sim. Mas quem tem Jesus não será julgado para condenação, mas será julgado, sim, nós veremos daqui a pouco, para mostrar a graça e a misericórdia de Deus, e entraremos na cidade santa pelas portas, pela graça de Deus, porque nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Amém? Não há. Historicamente, todos nós vamos comparecer perante o tribunal. O dia já está determinado. Não nos foi declarado esse dia, mas na agenda de Deus já está determinado esse dia, diz o texto sagrado de Atos 17, 30 e 31. Então você precisa preparar-se para aquele dia. Ele pode chegar a qualquer hora. Como ladrão entra em nossas casas sem que nós esperemos, Jesus falou que a sua vinda será exatamente parecida com a vinda de um ladrão que invade as nossas casas sem que nós esperemos. Assim será a sua vinda. E aquele dia da sua vinda é o dia de Cristo. É o dia de Cristo. É o dia do Rei dos Reis. É o dia do Senhor dos Senhores. É o dia em que Satanás terá que curvar-se diante dele. Jesus. É o dia em que os homens terão que se curvar diante dele. Todos os homens. Os que estão sobre a terra, os que estão debaixo da terra e os que estão já na eternidade, todos, na verdade, serão julgados e Jesus será glorificado naquele dia.
Daí a necessidade de julgamento, porque, historicamente, todos nós estamos sob o pecado. Daí a necessidade do julgamento. E você estará lá, naquele dia. Ai de quem não tiver Jesus naquele dia. Ai de quem não foi lavado no sangue bendito de Jesus. Ai daquele que fechou o coração para Jesus, que rejeitou a Jesus, que ouviu a respeito dele, que o abandonou, que o rejeitou e que andou pelos seus próprios caminhos, sem renunciar à sua vida de pecado. Naquele dia, então, Deus julgará com justiça cada um de nós. A nossa única saída, queridos irmãos, é que nós constituamos hoje Jesus como nosso advogado. E a Bíblia diz exatamente isso. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 2, que diz exatamente isso: filhinhos, não pequem, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado junto do Pai, que intercede por nós. Não somente por nós, mas por todo mundo que se curva diante dele. Nós temos hoje um advogado. Jesus hoje pode defender você, e ele quer fazê-lo. Acontece que o seu coração impertinente, o seu coração fechado, o apego ao secularismo, o apego aos bens dessa terra, aos prazeres dessa terra, aos aplausos dos homens, aos holofotes dessa terra, o medo de ser discriminado porque você confessa Jesus na sociedade, isso impede você de se render a Jesus. Naquele dia final, Jesus vai dizer a você o seguinte: olha, você se envergonhou de mim, e eu também vou me envergonhar de você. Você está fora do meu reino. Mas em segundo lugar, e nós falamos em primeiro lugar, a necessidade. A necessidade, sim, do juízo final, porque todos nós estamos sob condenação, e todos nós temos tido a oportunidade de reverter esse processo na pessoa de Jesus. Deus está nos dando oportunidade, a graça comum de Deus está estendendo a oportunidade, para que nós nos arrependamos e voltemos para Deus em Cristo Jesus. A graça comum de Deus continua, ela começou no Gênesis 3,15, historicamente percorre todo o mundo, e nós estamos aqui, nesta noite, pela graça de Deus, tendo a grande oportunidade de ouvirmos a sua palavra, que nos diz: é necessário que você compareça para o julgamento e juízo. Você terá que comparecer. Mas, em segundo lugar, eu quero falar com vocês sobre o propósito do juízo final. Qual é o propósito? Qual é a razão do propósito? Ou melhor, qual é o propósito do juízo final? Por que o juízo final? Qual é a razão do juízo final? Qual é o propósito do juízo final? Deus vai determinar o dia do juízo final para manifestar a sua glória. Esse é o propósito. Deus vai mostrar a sua glória. Perguntar-se-ia: que glória, pastor? A glória de sua misericórdia na eterna salvação e glorificação dos eleitos de Cristo. Naquele dia, meus irmãos, Deus vai mostrar a sua glória brilhando sobre nós, nós que cremos a Jesus. Quando Jesus nos entregar a Deus, salvos, perdoados, reconciliados com Deus, justificados, Deus será glorificado quando Deus entregar você a Jesus Cristo. Amém? Esse é o propósito do juízo final.
A Bíblia diz em Apocalipse que nós entraremos todos vestidos de trajes brancos, ou seja, vestidos com a justiça de Cristo. Nós entraremos nas cidades santas pelas portas, e a nossa chegada ali, como troféus que Jesus Cristo está entregando a Deus, isso vai glorificar a Deus pela morte do Filho, que Ele nos entregou para morrer por nós, e agora o Filho nos entrega a Deus. Isso é glória para Deus, a nossa chegada, salvos, justificados, perdoados, isso glorifica a Deus. Amém? A razão, o propósito do juízo final é para mostrar a glória de Deus na vida dos eleitos do Senhor. Ah, que dia glorioso! O dia em que Jesus nos devolver a Deus. Pai, aqui estão estes vestidos, trajados de roupas brancas com a minha justiça, lavados do meu sangue, eu os devolvo a Ti, eu os comprei para Ti, eu fui à terra para buscá-los e salvá-los, eles aqui diante do Senhor, e Deus será glorificado. E eu fico até imaginando, irmãos, não está escrito na Bíblia não, eu fico imaginando que os anjos todos levantar-se-ão e vão aplaudir o Senhor Jesus. Naquela hora vai ter um aplauso do céu, como teve hoje de manhã, quando irmãos aplaudiram Jesus, quando alguém nos emprestou dinheiro para pagar o terreno, vai ser uma bagunça santa no céu. Os anjos dirão a Deus, glória, honra, porque o Cordeiro nos devolveu a Deus Pai. Oh meu Deus, que coisa fantástica, você não pode estar fora dessa. Você não pode estar fora. Deus quer mostrar a glória dele na sua vida. A glória de Deus é quando, na verdade, você recebe Jesus, quando Jesus devolve você a Deus, Deus é honrado, é glorificado. Daí o juízo final, quando milhões e milhões entrarão no reino de Deus, salvo por Jesus Cristo, e Deus será glorificado. Qual é a razão do juízo final? Você me perguntaria. Também, a razão, o porquê do juízo final, não é somente para manifestar a glória de Deus, mas também para manifestar a justiça de Deus na condenação daqueles que rejeitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Naquele dia, o propósito também do julgamento final é para mostrar ao mundo a justiça de Deus. Um julgamento correto, perfeito, de condenação para aqueles que preferiram viver em rebeldia contra Deus, a obedecer-lhe em sujeição amorosa. Deus também será glorificado nos ímpios. Quando milhões e milhões irão para as chamas cáusticas, as chamas ordurentes do inferno eterno. Isso é justiça divina. Por que é justiça? Porque Deus veio a este mundo em Cristo para reconciliar o mundo consigo mesmo. Os homens rejeitaram, os homens fecharam os corações, e Deus, que é justo, vai julgar os homens por justiça. A ida do homem para o inferno sem Jesus Cristo é justiça divina, sim. Por quê? Porque rejeitaram o presente de Deus. E por causa disso, de maneira justa, por causa da rejeição, da dureza do coração, Deus, na verdade, vai trazer o juízo final com o propósito de mostrar a sua justiça a todos. Ninguém vai poder reclamar. Inclusive você que está aqui hoje. E você que me assiste através das redes sociais. Deus vai mostrar todos os nossos pecados. E nós não teremos como fugir deles. A menos que eles sejam colocados hoje, nessa noite, na conta de Jesus. Os nossos pecados. Nós lembramos que no início, abrir-se-ão livros, vários livros, e os moços serão julgados com respeito àquilo que estiver escrito nos livros. Mas naquele dia final, se você tiver Jesus, tudo já estará resolvido. Mas se você não tiver Jesus, a justiça de Deus
julgará os homens e serão condenados por causa da rejeição do trabalho que Deus fez na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Daí a razão, o propósito também do juízo final é para isso. Mostrar a glória de Deus nos eleitos de Deus e mostrar a justiça de Deus contra aqueles que rejeitaram o amor, a graça e a misericórdia de Deus. A minha oração é que você não rejeite, a misericórdia de Deus. A minha oração é que você se renda a Jesus Cristo ainda nessa noite, a fim de que a justiça de Deus, de julgar você, e você ser lançado nas chamas do inferno eterno, isso é justiça, porque você rejeitou a justiça de Jesus Cristo, que seria aplicada à sua vida, e você não quis. Então, Deus julgará você, porque você rejeitou a justiça dele, preparada em Cristo, e você não tem justiça própria para chegar diante de Deus, e você rejeitou a justiça de Cristo, e com justiça, Deus julgará você. Se você não tiver Jesus, você estará perdido eternamente. Você compreende isso ou não? Sim ou não? Isso é o propósito do juízo final. Agora, lamentavelmente, nós temos ouvido, temos acompanhado pela mídia, que até mesmo juízes da mais alta corte do mundo e do nosso país têm vendido sentenças. Que coisa triste. Coisa triste o juiz ser investigado porque vendeu sentenças. Já imaginaram isso? Isso nunca poderia acontecer em lugar nenhum do mundo. Um juiz há de ser uma pessoa cujo caráter deve ser ilibado. Um juiz que julga de maneira imparcial, com fundamento na lei, e não com pensamentos ideológicos, políticos. Com Jesus não será assim. No juízo final, ficará evidente a todos, aos anjos maus, aos anjos bons, aos homens ímpios, aos homens salvos. No juízo final, ficará claro para todos nós que o julgamento de Deus foi um julgamento imparcial. Dará vida eterna os que creram no Senhor Jesus e dará condenação eterna os que rejeitaram Jesus. Um julgamento imparcial. Todos saberão que esse julgamento, os anjos saberão, os anjos maus, os anjos bons saberão, os homens ímpios saberão, os salvos saberão que o julgamento de Deus naquele dia será um julgamento maravilhoso, perfeito, porque Deus é justo. Todos saberão. E será um dia, irmãos meus, de muita alegria, mas um dia também de muita tristeza. Eu quero finalizar minha fala nesta noite e dizer aos irmãos e aos amigos que o julgamento de Deus, o juízo final, será um julgamento justo. João 5, versículo 30. Você pode estudar, ver isso em casa depois. João 5, verso 30. O julgamento justo. O julgamento final será um julgamento verdadeiro. João 8, 16. O julgamento final será um julgamento reto. Salmo 9, versículo 4. O julgamento final será um julgamento sem acepção de pessoas. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 17. O julgamento final será um julgamento revelador. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Portanto, não julgueis nada antes do tempo,
até que venha o Senhor, o qual não somente trará a palavra à plena luz, as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Veja, 1 Coríntios 4, 5. Deus conhece os nossos corações. Ele conhece os desígnios dos nossos corações. 1 Coríntios 4, 5, você pode ler. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. A questão é, como está o seu coração? Como está o seu mundo interior? Naquele dia, irmãos meus, aquilo que o marido não sabia da mulher, vai estar tudo às claras. Aquilo que a mulher não sabia do marido, vai estar tudo às claras. Aquilo que os irmãos não sabiam de mim, estará tudo às claras. Diz no texto sagrado que Deus trará à tona os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Nada vai ficar encoberto. Nada. Tudo virá à tona. Mas eu quero pedir a você, em nome de Jesus, jogue essa carga sua sobre Jesus. Lance tudo sobre Jesus. Sabe o que vai acontecer? E naquele dia, você estará absolutamente livre de condenação. A Bíblia diz, Romanos 1, 8, ou melhor, contrariamente falando, Romanos 8, 1. Romanos 8, 1. Agora, pois, o quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Graças a Deus. Então você pode escapar do juízo final, sem condenação, desde que você, nessa noite, receba Jesus. Não estamos tratando de religião. Estamos tratando da coisa mais séria da sua vida. E depois que você fechar os olhos, morrer nessa terra, você não terá mais condições de reverter essa situação. É nessa noite, é nesse dia, que você pode entregar sua vida a Jesus e se preparar para aquele dia, porque a Bíblia diz, Deus já determinou um dia em que, com justiça, julgará este mundo. E a prova que Deus vai julgar o mundo é que Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos e fez de Jesus Cristo o juízo, ou melhor, o juiz para aquele dia de julgamento. Jesus será o juiz que esteve morto, mas que está vivo pelo século do século. E Deus já o constituiu julgador de vivos e de mortos. Deus o levantou da sepultura para isso, para ser juiz. Mas se você recebê-lo, nessa noite, ele será, não o seu juiz hoje, não o seu juiz hoje, ele será o seu advogado, o seu defensor. Por isso que eu quero convidá-lo nessa noite a entregar a sua vida a Jesus. Amém? Curva sua cabeça, ore comigo. Se você está aqui, se você quer reconciliar-se com Deus, ou entregar sua vida a Jesus, você é convidado para fazê-lo agora. Porque o dia já está determinado na agenda de Deus. E pode ser nessa semana que você parta para a eternidade. E pode ser que Cristo volte. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia aceitável. O dia do juízo está determinado por Deus. E ninguém vai
atrapalhar esse dia, Deus já determinou. E vai acontecer. E você precisa de Jesus. Eu vou orar, se você quiser reconciliar-se com Deus, entregar sua vida em Jesus, eu vou convidar você a tomar uma decisão séria e preparar-se para aquele dia. O último dia da raça humana, o último dia desse mundo, quando Deus abrirá as cortinas da eternidade, e você estará com Jesus ou sem Jesus, dependendo da sua atitude para com Ele, a partir dessa noite. Deus, Senhor, prepara o meu coração, prepara o coração dos meus irmãos, prepara o coração daqueles que nos acompanharam pela internet, os irmãos que estão em casa, que só possa prepará-los para aquele dia repentino, para aquele dia irreversível, quando o justo juiz mostrará sua glória aos remidos e a sua ira aos que rejeitaram o bendito Jesus. Ajuda-nos, Senhor, tenha compaixão de nós. Ajuda os nossos amigos a compreender isso. E se há alguém nesse auditório, aqui na casa de Deus, que precisa de uma reconciliação, uma volta para Deus, um conserto na sua vida, antes que seja tarde demais, que o Espírito Santo toque e traga essa pessoa a Cristo, em nome de Jesus. Os irmãos continuam orando. Eu quero fazer um apelo a você. Se você quer vir a Jesus, entregar sua vida, fique em pé, onde você estiver. Deus abençoe você. Deus abençoe. Continue em pé. Há mais alguém que quer voltar para Jesus hoje? Fique em pé, pastor. Fique em pé, em nome de Jesus, fique. Fique em pé, decida agora, é a hora de decidir. É hora de entregar a vida a Jesus e preparar-se para a eternidade. É necessário que todos nós compareçamos. É necessário, vamos comparecer. Não temos como fugir. Mas se chegarmos com Jesus, está tudo resolvido. Com Jesus está tudo resolvido. Fique em pé. Diga, pastor, eu quero Jesus hoje. Há mais alguém? Eu apelo em nome de Jesus. Estou vendo uma pessoa que ficou em pé. Deus está esperando que você tome coragem e fique em pé e diga, pastor, eu quero Jesus hoje. Amém? Tem mais alguém? Fique em pé e diga, eu quero acertar minha vida com Jesus hoje. Fique em pé. Há mais alguém? Vamos ficar todos nós em pé, eu quero orar com você mais uma vez. Orar por essa pessoa. Fique em pé, todos nós agora vamos orar. Deus abençoe você. Deus o ajude. Bendito seja Deus, que por Jesus Cristo nos livrará da ira vindoura. O dia já está determinado. E dentro em breve, aquele que vem virá. E felizes são aqueles cujas vidas são dirigidas por Jesus. Naquele dia nós não teremos problema. Não por causa de nós, mas por causa da justiça de Jesus. Amém? Por causa da justiça de Jesus, estaremos livres, eternamente livres. Receba Jesus hoje. Pai querido, obrigado pela vida da Renata, que decidiu voltar-se para Jesus. Que teu Santo Espírito possa abençoá-la. Abençoa também, nosso Deus, as suas filhas. Abençoa a sua mãe, essa família querida, para que todos nós, no dia em que nos ajoelharmos diante de Jesus Cristo, que Ele nos dê o bem-vindo, a fim de que entremos na sua glória e permaneçamos com Ele por toda a eternidade. Oh Deus, prepara os corações que ouviram essa palavra, uma palavra irreversível, uma palavra eterna. O dia já está determinado pelo Senhor, o decreto da vinda de Jesus já foi assinado por Deus, e Deus está esperando que os homens se arrependam, que haja arrependimento. E mais uma vez eu rogo em favor da Renata, que o Espírito Santo de Deus fortaleça o seu coração, fortaleça a sua decisão,
e que ela permaneça do Senhor. Os demais que ouviram a palavra, que sejam ainda abençoados nessa noite, em chegando às suas casas, antes de conciliar o sono, que pensem no juízo final. Ao som da última trombeta, Jesus aparecerá para julgar vivos e mortos, e cada um receberá o que fez, de bem ou mal, através do corpo. E o maior mal que o homem fará a si mesmo é a rejeição de Jesus. Tem misericórdia, meu Deus, que nenhum de nós chegue despreparado ao juízo final, mas que nós cheguemos com Jesus, e Ele vai nos mostrar a tua glória. Tu serás glorificado em nossas vidas, devolvidas a Ti, através do Senhor Jesus. Bendito seja o Teu nome nessa noite. Nós oramos com muita alegria pela entrega da vida da Renata ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Palmas para Jesus. Deus seja louvado. Pode sentar-se, irmãos meus. Eu creio, pastor, que o Bruno vai cantar e vamos encerrar isso. Irmãos queridos, pode tomar assento. A questão do terreno, quero que os irmãos entendam bem. Fica bem claro para os irmãos. Uma família da igreja nos emprestou dinheiro. Não foi uma doação, foi um empréstimo, para que nós paguemos o terreno. Então a dívida com a família fica conosco, e não com a família original. Os irmãos entenderam? Sim ou não? Sim ou não? Então nós vamos pagar a família da igreja. A dívida continua. A família facilitou para nós, pagando a família que nos vendeu o terreno. E nós vamos pagar a família. Vamos trabalhar muito, trabalhar duro, muita oração, contribuições, responsabilidade, para que nós devolvamos a família que nos abençoou. O milagre de Deus. A família emprestou todo o dinheiro para pagarmos o terreno à vista. E nós vamos pagar essa família como nós pagávamos a família original. Não foi uma doação, foi um empréstimo. Nós vamos trabalhar. Isso vai trazer para nós uma folga muito grande, porque não ficaremos presos a cláusulas contratuais. E não haverá atraso, porque a família que nos emprestou, ela não vai nos colocar em cláusulas contratuais complicadas. Não tem problemas de multa e coisa que o valha. Isso facilitou muito para nós. Bendito seja Deus por esse milagre que Deus realizou. Volto a dizer, não é uma doação, é um empréstimo. Nós temos que pagar a família que aliviou tudo para a igreja. Emprestou-nos dinheiro, a conta certa, para liquidarmos o terreno com a família. Nós vamos ficar devendo para essa família da igreja o que nós pagaríamos para a família que nos vendeu o terreno. Daí o seu empenho, a sua oração e a sua contribuição, porque nós compramos com a família da igreja o nosso compromisso de pagar, assim como nós trabalhávamos para pagar a família original, nós trabalharemos para pagar a família da igreja que nos emprestou esse dinheiro. Foi um milagre de Deus. Foi ou não? Foi um milagre. Nós não teremos problema com cláusulas contratuais. Deus abençoe vocês. Vamos ouvir mais uma canção para o louvor de Jesus. E naturalmente o pastor encerrará. Pastor, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe, colega. Quando Cristo a trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia majestoso amanhecer, e os remidos dessa terra, meu Jesus, vier buscar, e fizesse teu chamado, lá estarei. Quando Deus
chamada, ela estarei. Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, ela estarei. Meus irmãos, que palavra abençoada, palavra que fala aos nossos corações. Às vezes nós somos conflitados, desafiados, porque esse é o amor de Deus por nós. Nós precisamos nos entregar ao Senhor, precisamos ter uma vida aos pés do Senhor. A nossa vida é tão curta, é tão passageira. Olhamos para trás, já se passaram 10 anos e hoje nós estamos aqui. Que Deus abençoe sua vida, Renata. Nós já estamos orando por você, orando pela vida da Fernanda, pela vida da Júlia. E eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso a escrever, continuar escrevendo a história de vocês. Eu tenho certeza que você já é da família, né? Todos aqui estávamos intercedendo uns pelos outros. E o seu nome já estava escrito no coração de cada um. Deus abençoe a vida do pastor, palavra maravilhosa, bendita. Pastor é incansável, passou a tarde toda na luta, agora está aí, cheio de vigor, um exemplo para nós, um exemplo para mim. Deus abençoe sua vida, pastor. Vamos orar, meus irmãos. Depois de um dia tão abençoado, eu desejo que todos tenham uma semana maravilhosa na presença de Deus. Feche seus olhos, pense que você esteve aqui e pense que o Deus que te trouxe aqui é um Deus recompensador. Ele vai recompensar tudo que você fez nesses minutos que você passou aqui. Você que está na internet, esse tempo que você ficou com o seu aparelho ligado, Deus vai te recompensar, não só com a sua tremenda e inexplicável paz, mas nos propósitos que você precisa resolver nesta semana. E depois você vai me contar. Eu estou falando isso não é porque eu sou um homem de fé, não é porque eu já tenho experiência com o Senhor, e eu sei que é assim que funciona no reino de Deus. Você não perdeu tempo aqui, pelo contrário, você ganhou muito tempo, não só aqui, mas na eternidade. Pai Celeste, muito obrigado por estes momentos que passamos aqui, tão curtos, porque aqui nós ouvimos de amor, ouvimos de promessas, não ouvimos de violências, ouvimos de vida eterna, ouvimos de esperança que um dia o Senhor irá voltar. A nossa esperança não está nos homens, a nossa esperança está única e exclusivamente em Ti. Pai, nesta hora nós rogamos para que o Senhor nos dê uma semana de vitórias, semana de esperanças, uma semana que teremos os nossos problemas entregues nas Tuas mãos e sabemos que o Senhor cuidará de tudo conforme a Tua vontade. Conforta os corações ansiosos, conforta os corações enlutados, os corações desesperançados. Coloca vitória, coloca coragem, ousadia, tira todo o espírito de timidez, porque só o Senhor pode resolver essas questões na vida de cada um, de tal forma que quando chegar domingo que vem, nós possamos estar novamente neste lugar e glorificar o nome do Senhor, o nome que é digno de toda a honra, o nome que é digno de toda a glória, o nome que está sendo exaltado pelos anjos na eternidade, e agora, ó Pai, foi exaltado por nós neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Que a graça eterna de Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo
E que o amor do Pai esteja com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe, irmãos. Eu não sei quantas guerras teremos que esperança e para todos. Jesus é poder.